Considere os salários recebidos por funcionários que não participam de cargos de gestão em uma microempresa. Os dados brutos na tabela apresentam os salários anuais de 10 funcionários desta microempresa. O funcionário 1 recebe R$ 13.000 por ano, o funcionário 2 recebe R$ 15.000 por ano e assim por diante. Para começar a interpretar os dados, fazemos um rol dos seus valores, ou seja, ordenamos os dados em ordem de valor. Notamos que os salários se distribuem de R$ 13.000 a R$ 30.000. Qual seria o valor central do conjunto de dados? A mediana é o valor que divide ao meio o conjunto de dados ordenados, ou seja, é o ponto que separa 50% dos dados abaixo e acima. No exemplo dos salários, temos que o valor que separa ao meio o conjunto de dados está entre 15 e 16. A mediana, neste caso, é dada pela média aritmética destes números. Observe que para este conjunto de dados, a média é maior do que a mediana, mas poderia ser menor se os dados estivessem distribuídos de outra forma. Vamos introduzir o salário de um gestor no conjunto de dados. O nosso conjunto de dados agora tem 11 elementos, ou seja, um número ímpar de elementos. A mediana para esse conjunto de dados é 16, pois esse valor divide o conjunto de dados ao meio, ou seja, 50% dos valores estão abaixo de 16 e 50% dos valores estão acima. De forma geral, a mediana é calculada da seguinte forma. Primeiro ordenam-se os dados, depois verifica-se se o tamanho do conjunto de dados é par ou ímpar. Se for ímpar, a mediana será o número que está na posição central, ou seja, na posição n mais 1 dividido por 2 dos dados ordenados. Observe que para qualquer conjunto de dados com número ímpar de elementos, a posição n mais 1 dividido por 2 divide exatamente o conjunto de dados ordenados ao meio, independentemente dos valores observados. Se o tamanho do conjunto de dados for par, a mediana será calculada pela média dos dois valores centrais dos dados ordenados, ou seja, dos valores que estão nas posições n dividido por 2 e n dividido por 2 mais 1. Observe que para qualquer conjunto de dados com um número par de elementos, a média dos valores que estão nas posições n dividido por 2 e n dividido por 2 mais 1 divide exatamente o conjunto de dados ordenados ao meio, independentemente dos valores observados. Vamos considerar o último conjunto de dados com um salário de R$ 250.000 por ano. Nesse último caso, a média aritmética é calculada somando todos os elementos e dividindo o resultado por 11, o que resulta em R$ 38.500 por ano. Note que, neste caso, a média foi deslocada para cima da massa de dados por causa de um único salário alto. Se o salário fosse mais baixo do que a massa de dados, a média seria puxada para baixo. Isso indica que a média é sensível a valores que estão muito distantes da massa de dados. Como a mediana não considera todas as distâncias dos dados, ela se torna mais robusta contra valores que estão muito longe da massa de dados. Observe que a mediana está no centro, enquanto que a média está fora da massa de dados.